Graça e paz. Este é o momento importante, muito importante, o momento da leitura da palavra e que Deus fala ao nosso coração. No culto, tudo é para Deus, apenas uma coisa é para nós. As orações são dirigidas ao Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, nossos cânticos, tudo é para Ele. O que é para nós? A palavra. Então a palavra de Deus é a única coisa para nós no culto. E vamos ler apenas um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ouvir a leitura. É importante que você acompanhe, olhe para o texto, porque o mais importante é a palavra de Deus. Então, vamos ouvir aí com carinho a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional espiritual. Esta é a versão que foi lida pelo Emerson. Ainda gostaria de ler em outra versão, a NVI, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Aqui a oferenda sou eu, a oferta sou eu, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como é esse oferecimento de sacrifício vivo e santo que agrada a Deus? Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos é um apelo veemente, é um desejo profundo do coração do apóstolo Paulo. Pois, esse pois está relacionado com tudo o que Paulo, o apóstolo, disse até aqui. Especialmente os 8 primeiros capítulos. Paulo tratou dos nossos pecados, como que Deus nos libertou dos nossos pecados, aqueles que cometemos, e lá na cruz nós recebemos o perdão de tudo isso. Mas no capítulo 6, Paulo aprofunda um pouco mais, e ele não trata dos pecados, mas do pecado. Romanos capítulo 6, a palavra que aparece é pecado no singular,
que tem a ver com a nossa natureza, com aquilo que nós somos. E Paulo vai falar da nossa morte com Cristo, da crucificação do homem velho, que é a velha natureza. E isso, irmãos, é muito importante, porque isso fala de uma identificação com Cristo na cruz. A doutrina da identificação é muito pouco falada, mas ela é muito importante. No capítulo 7, ele continua falando dessa nossa identificação com Cristo, da nossa morte no corpo de Cristo, da luta terrível do pecado, mas que nós temos libertação, temos vitória, porque ele vai entrar ao capítulo 8 dizendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Mas é importante você notar que não há condenação nenhuma em Cristo, nele, na pessoa de Jesus. E ele chega aqui no capítulo 12, no verso aí que nós ouvimos, e ele fala então dessas misericórdias. As misericórdias de Deus, quais? As misericórdias que foram retratadas por ele nos primeiros 8 capítulos da carta aos Romanos. Misericórdia, graça. O que é misericórdia? O que é graça? Eu gosto dessa definição de misericórdia, como também de graça, porque a misericórdia é tão rica, não dá nem para definir, a graça também. Mas misericórdia é Deus não me dando aquilo que eu mereço. Porque se Deus fosse me dar aquilo que eu mereço, o negócio ficava feio. Então misericórdia é Deus não me dando aquilo que eu mereço. Graça é Deus dando, fazendo tudo a quem não merece nada. Eu merecia o inferno por natureza, e Deus me libertou e me deu seu céu. Quer dizer, é muito grande, me deu o reino. É importante saber disso. Então, são das muitas misericórdias de Deus que Paulo está falando. O que restou para nós, irmãos? Restou que o texto diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nos resta, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, que agrada a Deus. E Paulo chamou isso de culto racional. Deus é um perfeito cavalheiro. Ele nos comprou na cruz e agora Ele nos pede para Ele. É aqui, irmãos, que surge a nossa consagração ao Senhor. Consagração para estarmos ocupados com Ele mesmo. Antes de nos ocuparmos com a obra dele, nós temos que estar ocupados com Ele mesmo. Então, se nós conhecemos o perdão dos nossos pecados, a nossa identificação com Cristo,
a nossa crucificação com Cristo, porque Ele nos crucificou lá, porque Ele nos identificou com Ele na cruz. Se nós conhecemos a nossa ressurreição com Cristo, porque Paulo disse que Deus nos ressuscitou, está no passado, a ressurreição do ponto de vista espiritual, juntamente com Cristo. Então, se nós estamos entendendo isso, porque o culto é racional, tem entendimento, se nós estamos entendendo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o que Ele é em nós, então o resultado é esse: apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É vivo? É vivo. Por que é vivo? É vivo porque vem da ressurreição. Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 13. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vamos lá então, olhar para o texto aí, seguir o que o texto está dizendo aí. Primeiro, nós temos que fazer uma consideração, está no verso 11. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Mortos para o pecado. Lá na cruz, Jesus nos atraiu a si. Ele mesmo disse isso em João 12:32. Ele disse que eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi o que aconteceu lá. Porque Ele não mente. Se Ele falou que iria nos atrair, eu creio que Ele atraiu. E a partir daí eu estou em Cristo. A partir desse momento eu estou em Cristo, em qualquer circunstância. Em Cristo eu morri. Eu quem? Meu velho homem, minha velha natureza, enquanto pecador, sabendo isto, não é sentindo isto, é sabendo isto, que o nosso homem velho, que não tem nada a ver com idade avançada, mas uma natureza antiga, aquela que herdamos de Adão. Então, sabendo isto, que o nosso homem velho está no passado, crucificado com Cristo, porque para ser crucificado com Cristo, o nosso velho homem precisava estar em Cristo. Mas foi o que aconteceu na cruz, quando Ele nos atraiu e nos identificou com Ele. E Ele diz por quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído, desfeito. Para que isto? Paulo diz: para não servirmos mais ao pecado como escravos. Há uma libertação. Então nós temos que considerar essa morte com Cristo na cruz do Calvário. Parece loucura, mas é a verdade de Deus. Se eu não considerar morto em Cristo, eu não estou livre do pecado, porque Ele diz: considerai-vos mortos para o pecado. É a nossa libertação do pecado, libertação verdadeira. Mas não é só isso. Diz aí: vivos para Deus em Cristo. Esse vivos aí é a nossa ressurreição com Cristo. É a vida que nós ganhamos de Cristo. Porque quando o Espírito de Deus foi lá
naquela sepultura de Jesus, naquele domingo cedinho, então o Espírito foi lá e colocou a vida nele, e ele ressuscitou. E nós que estávamos nele, crucificados e mortos, também fomos ressuscitados com Cristo, irmãos. E a partir, vou dizer minha, porque eu creio. O texto diz nus. Você pode estar aí nesse nus. Eu vou dizer por mim, eu creio que o Espírito do Pai me ressuscitou juntamente com Cristo, e a partir da minha ressurreição com Cristo, do ponto de vista espiritual, Cristo está em mim, como disse o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Vive o quê? Vive a vida dele. Vive o que ele é. Vive o caráter dele. Cristo é minha identidade. Então, aqui é a nossa morte e ressurreição com Cristo. Depois dessa consideração de fé, a libertação real do pecado. A libertação. Por quê? Porque o texto continua, lá de Romanos 6, versículo 12, Romanos 6, 12, diz assim: não. Já começa dizendo não. Qual é a minha experiência aqui com o pecado? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Agora está a questão que eu quero destacar. Acompanhe aí. Mas oferecei-vos a Deus, preste atenção agora, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você viu? Oferecei-vos a Deus como ressurretos. Não está falando apenas da ressurreição de Cristo, porque diz ressurretos. É Cristo e eu. É Cristo e aqueles que o Espírito ressuscitou juntamente com Cristo. Então, da onde você vem? Eu venho da ressurreição de Cristo. Não é homem velho. Homem velho não se oferece ao Senhor, porque não tem consagração. Aqui é o novo homem, que é Cristo mesmo vivendo em nós. É por isso que é vivo, porque veio da ressurreição. E Paulo diz também que é santo, é um culto, um sacrifício santo. Por que é santo? Porque é separado do pecado. O nosso culto tem que ser um culto despoluído totalmente do pecado. Hoje de manhã eu disse aqui que, falando dos pecadores do mundo, então eu disse: você pode vir do jeito que você é. Você pode vir com pecado e tudo. Vem do jeito que você é. Mas, conhecendo a obra da regeneração de Cristo, você não vai continuar o que você era. Porque tem mudança. E mudança para valer
mudança de verdade. Então, se nós não estamos libertos do pecado, ao invés de cultuarmos, nós vamos cometer uma abominação, uma aberração. É abominação oferecer a Deus aquilo que Ele não separou. Deus nunca aceitou nenhuma adoração onde estava envolvido o velho homem, o pecado. Essa é a razão do novo nascimento. E diz também que é agradável, porque Deus tem prazer por causa de Cristo. Aí diz apresentar o corpo. Você notou que não fala do espírito, não fala da alma, fala apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas nem precisa dizer, porque quando se apresenta o corpo, se apresenta com tudo o que está dentro, alma e espírito. Porque o culto, irmãos, é coisa séria. A adoração, o culto racional ou espiritual envolve o nosso ser inteiro. A vida de Cristo tomou conta inteiramente do nosso espírito, porque ela entrou lá. Por isso que vivificou o nosso espírito morto. Então a vida de Cristo tomou conta do nosso espírito, encheu a nossa alma e ela se manifesta no nosso corpo. É o que diz a palavra. Por meio do nosso corpo, a vida de Cristo se manifesta na nossa maneira de viver, andar, falar, vestir, trabalhar, relacionar e conviver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 vezes aí diz, né? A vida de Jesus se manifestando no nosso corpo, na nossa carne mortal. Ah não, Jesus só quer o nosso espírito, nossa alma. Não, Ele quer tudo. E a vida dele se manifesta no nosso corpo, através do nosso corpo. Então, irmãos, o nosso corpo é o nosso meio de se expressar. Esse nosso oferecer a Deus, então, é o culto racional que Paulo diz aí. Que culto é esse? Que culto racional? Por que é culto racional? Sabe por quê? Sabe por que é racional? Pelo seguinte: eu entendi a tua misericórdia por mim, eu entendi a tua graça por mim, eu entendi a sua morte na cruz, também entendi que morri com o Senhor lá, que fui liberto do pecado, que o Senhor é a minha vida, que o Senhor vive em mim. Estou entendendo isso. Eu entendi que Cristo me comprou e eu não sou mais meu, sou do Senhor que me comprou na cruz. É isso que é racional. Não é fanatismo não, irmãos. A crença, a fé cristã, genuinamente cristã, não é fé seca, não é fanatismo. O Senhor Jesus Cristo não anula as nossas emoções legítimas.
Não estou dizendo que não tem emoção. Eu sou emocionado. Eu tenho os meus momentos de emoção quando eu estou na comunhão com o Senhor. Então, o Senhor não anula as nossas emoções. Mas o culto não pode ser meramente emocional. Ele tem que ser mais, tem que ser racional. Você precisa saber o que está fazendo, o que você está oferecendo a Deus. E quando eu me ofereço a Deus, eu estou numa posição de culto. Seja trabalhando, de férias, dormindo ou em qualquer outra situação. Agora, como igreja, nós experimentamos um momento ímpar, que nós podemos expressar através das nossas orações, cânticos, do anúncio do Evangelho, da palavra, através de ouvir a palavra de Deus, através de servir a Deus, servir uns aos outros, que é muito importante isso. E então estamos expressando um culto a Deus também. Culto é uma atitude interior de gratidão a Deus 24 horas por dia. Culto é uma disposição interior de oferecer-se a Deus 24 horas por dia, ou, para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, sendo essa a duração do dia na terra. Assim, para ficar mais fácil, arredondamos esse tempo para 24 horas. Adoração. Quando Deus, irmãos, instituiu o culto lá no Antigo Testamento, nos primeiros capítulos de Êxodo, ele disse o seguinte, mais ou menos isso aqui: quando os nossos filhos perguntarem que culto é esse, era para os pais responderem aos filhos: filhos, nós éramos escravos no Egito, nós não tínhamos condições nenhuma de sair de lá, nós íamos morrer naquela situação, mas Deus teve misericórdia e nos arrancou de lá com mão forte, e hoje nós estamos celebrando, porque culto é celebração, essa grande graça de Deus, essa grande libertação, essa grande escapada. É culto. O culto é uma resposta nossa de gratidão, de entender que nós estávamos presos no pecado, ao pecado, e dominados por ele, e Deus vem em Cristo na cruz, nos libertou por sua graça e misericórdia em Cristo. Porque quando a palavra de Deus, ela fala da obra de Cristo em relação ao pecado, libertou, já foi feito. Tem uma luta, eu sei que tem, reconheço que tem, porque a tentação é grande, somos tentados e vamos ser tentados até o último momento, mas tem uma vida aqui dentro de mim, a vida de Cristo, que me dá condições para sair dessas tentações. Então, irmãos, quando essas verdades da palavra de Deus ganham o nosso coração, então todo o nosso ser vaza
se derrama em culto e adoração a Deus. Adoração se expressa livremente e espontaneamente, com gratidão, com ações de graças e com alegria. Irmãos, não há adoração contrariada, nem forçada. Voluntariamente expressamos o nosso culto ao Senhor, a Deus. Na época do aparecimento do anticristo, conforme está escrito na palavra, o líder mundial, quando ele aparecer no cenário mundial, e quando for estabelecida a sua marca, porque a palavra do Senhor diz que vai ter. A finalidade dessa marca, conhecida como a marca da besta, tem finalidade de fidelidade e adoração à besta, ao líder, o ditador que está para surgir por aí. Agora veja bem, as pessoas que receberem a marca da besta vão ser conhecidas como seres adoradores da besta, assim que o livro do Apocalipse diz. Nesse sentido, portanto, não vai adiantar nada marcar as pessoas na marra. Por quê? Porque não existe adoração forçada. A adoração é livre. As pessoas terão que dar o consentimento para que ocorra efetivamente a adoração à besta e ao anticristo. Eu vou ler o texto aqui, um dos textos, apenas um, Apocalipse 20, versículo 4, só para sua referência, diz assim, vou ler a parte final do texto aí. Vi, aqui é João dizendo naquela visão que ele teve na ilha de Patmos, que Deus deu a ele, e que essa visão que ele teve lá, ele escreveu, e é o livro do Apocalipse. Vi ainda as almas dos decapitados, tá? Vai ser assim, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Hoje nós somos perseguidos, mas estou falando aqui de um momento ainda futuro. Os seguidores do Cordeiro de Cristo serão perseguidos, caçados, presos e mortos pela besta, mas não irão consentir, não irão dar consentimento, nem permitir, vão preferir a morte do que receber a marca, do que adorar a besta. Mas vai ter fila para receber a marquinha. O mundo fascinado pelo anticristo, porque não recebeu o Senhor Jesus Cristo, receberá o anticristo. Adoração.
Isaías, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aqui está um texto que diz muito. E se a gente comparar a situação dos nossos dias, a coisa está bem parecida. Quando vindes para comparecer perante mim, aqui é o Senhor dizendo, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Preste atenção, por que o Senhor está dizendo isto agora? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento. Lê novamente aqui. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O culto. O culto. Não é que o Senhor estava proibindo, não. É que tinha pecado, tinha iniquidade. O Senhor diz aqui, não posso suportar. Eu queria que você entendesse isso hoje. O Senhor não suporta o pecado, em quem quer que esteja, onde for encontrado. Ele não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, o que parece aqui, que o texto está mostrando, é que o povo vinha para a reunião, para o culto. E o Senhor faz uma intervenção dura. Ele diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quem requereu isto em vossas mãos? Quem chamou vocês? Quem pediu? Eu não chamei vocês à minha presença com pecado. O texto até diz, o texto de Isaías, que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus de um lado, o pecado do outro. Eu não aceito vocês, nem o culto de vocês. Isso é muito duro para mim. Deus dizendo, eu não aceito o culto de vocês, as reuniões de vocês, eu também não aceito vocês. Sabe por quê? Porque tem iniquidade. Tudo isto está estragado pela iniquidade e pecado de vocês. Então, de fonte pecaminosa, Deus não aceita o culto de nenhum indivíduo. E agora? Já que todo mundo é contaminado, eu nasci contaminado, e agora? Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que coisa boa, hein? Vamos de novo, Emerson, só para a gente poder desfrutar bem do texto. Vamos por parte aí. O qual a si mesmo... Só um pouquinho, precisamos identificar o qual. Quem é o qual aí? É Jesus Cristo. Continua. A si mesmo se deu por nós. Então, Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós. É a cruz do Calvário, a morte dele. A fim de remir-nos de toda a iniquidade. Espera aí. A fim de remir de quantas iniquidades? Quantas? Toda. Não, eu quero saber quantas. Todas? Todas? Todas, né, Érica? Todas. Quantas sobraram? Nenhuma. O sacrifício de Cristo tem este poder. Continua. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você vê? Para purificar, ele teve que tirar a iniquidade, irmãos. Porque se não tirar, não purifica. E ele fez isso para ele mesmo, para purificar um povo todo seu. Você foi liberto, ele tirou a sua iniquidade lá na cruz, ele purificou você, limpou, deixou limpinho. Para quê? Para ele viver em você. Você é dele, tá? Foi ele mesmo que fez, viu, Marta? Você está construindo lá, mas o Zé a casa, né? Do jeitinho que vocês querem. Eu vi lá, bonitinha, ajeitada, do jeitinho que vocês pediram, e vocês exigem do pedreiro fazer bem feita, porque é para você e o Zé morar nela. Se fosse para alugar, ia ser de qualquer jeito, material de segunda, é para alugar. Agora o Senhor não fez isso para me alugar, não. Ele fez isso para morar. Por isso que ele fez bem feito. Bem feito. Ah, mas não tem esse negócio demais, não. A obra de Cristo é perfeita em nós. Nós não somos perfeitos, mas ele está em nós, nos dando toda condição. Então Cristo morreu por nós, levando-nos a morrer com ele na cruz, nos purificando de toda a iniquidade, de tudo. Agora tem culto agora, culto santo, né? Agradável ao Senhor. O Salmo 96, verso 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Adorai na beleza da santidade, da sua santidade é do Senhor e a minha, porque a minha santidade é a santidade do Senhor. A minha santidade é a santidade do Senhor em mim. Você viu aí que disse que é bonita? É bonita, irmãos. A santidade é bonita, é bela, tem beleza. O que é feio é o pecado, a santidade não. Só que para o mundo, para o profano, a santidade é feia. Ninguém, quer dizer, ninguém assim, entre aspas, né? Quer ser santo, mas eu sei que tem os santos. Antigamente, os tempos antigos, as pessoas se sentiam bem, ficavam alegres
de serem chamadas de santos. Ali vai um santo, aquele crentinho ali é um santo. Amém, porque é isso mesmo. Hoje não. Hoje quando você diz assim, você é santo, a pessoa até amarela. Não sou santo, não. Santo só Jesus. Pois é, só Ele mesmo. Só que Ele me faz santo. O culto acontece na catedral do meu coração, aqui dentro. E se expressa. Nada vai murchar a adoração do verdadeiro cristão. Adoração é o assunto de vida ou morte. Mesmo quando esse ponto não está em jogo. Vou repetir. Adoração é uma questão de vida ou morte. Mesmo quando esse ponto não está em jogo. Não está na mesa no momento. Eu, pessoalmente, é a maneira que eu creio. Posso estar errado. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu acho mais coerente. Me parece que encaixa melhor, mas eu posso estar equivocado. E se tiver que passar por tribulação, vamos passar, porque o Senhor vai dar a condição da gente passar. Mas vamos passar adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Então que o Senhor nos ensine a adorar.